Você já reparou que todo Isekai começa quase igual? Um protagonista comum, geralmente um estudante sem grandes habilidades, que de repente morre de uma forma bizarra ou simplesmente é puxado para outro mundo? E quando chega lá, surpresa, poderes incríveis, um harém gigantesco e uma história clichê que a gente já viu inúmeras vezes. E mesmo aqueles Isekais que não seguem essa fórmula de bolo, ainda assim podem ser estragados por um anime ruim ou por um roteiro mal feito. Já começando por um velho conhecido do canal, Mushoku Tensei, e ele começa como qualquer outro Isekai com o protagonista morrendo sendo atropelado por um caminhão. Só que o caso de Mushoku é especial, porque foi ele quem criou esse clichê do caminhão, que com o passar do tempo virou o maior assassino da história dos animes. Agora voltando, o protagonista vagabundo acaba ganhando uma segunda chance reencarnando como Rudeus, o filho de um casal de aventureiros aposentados. A proposta inicial do anime é transformar o protagonista, no caso Rudeus, um vagabundo traumatizado e pervertido em uma pessoa decente. E o anime faz isso muito bem, nos 5 primeiros episódios. Mesmo o anime sendo vendido como uma história de redenção, depois de um tempo Rudeus só esquece os traumas da vida passada dele e passa a viver a vida com a Ares, a Wi-Fi do anime. Eu costumo zoar muito Mushoku por o tanto de coisas duvidosas que a história tem, e por tudo que o protagonista faz errado. Eti, um protagonista meio tarado, tem muitos animes por aí. Só que no caso de outros animes, o eti é usado em cenas de comédia, como por exemplo, a principal piada de Konosuba é o Kazuma roubando a calcinha das amigas dele. E ninguém reclama porque todo mundo sabe que isso é uma piada. Já no caso de Mushoku, como ele é vendido como uma história de redenção, sempre que o Rudeus faz alguma coisa nojenta ou questionável, como essa cena não tem uma piada por trás e nem uma reflexão do protagonista, do porquê ele tá fazendo aquilo, a cena fica só desconfortável e o Rudeus fica parecendo apenas um pervertido tarado e nojento. Uma coisa simples que eu percebi é que Mushoku é 90% Power Fantasy e só 10% redenção. Tanto é que o eti do anime é meio gratuito, se eu cortasse essas cenas não ia fazer a menor diferença. E talvez se eu fizesse isso as pessoas até gostariam mais do Rudeus. O que me fez quase dropar Mushoku aconteceu na segunda temporada. Uma das coisas que eu sempre falei foi que o Rudeus tinha causado a morte do Paul. Não diretamente, mas ainda assim foi culpa dele. Apesar do Rudeus saber que não deveria parar por nada, bastou um momento de distração dele para Ida contra-atacar e fazer o Paul conhecer Deus pessoalmente. E a morte do Paul, como todo mundo sabe, fez o Rudeus entrar em depressão. O que me deixou meio confuso, porque no mesmo episódio em que o Paul morre, o Rudeus fala com todas as letras que ele não se importa com os pais dele. Daí o anime mostra o maior show de vitimismo que eu já vi na minha vida. E a gente tem toda aquela sequência amaldiçoada do Rudeus traindo a Sylphie com a Roxy. E quando eles voltam pra casa, o Rudeus ainda tem a coragem de admitir pra Sylphie na cara dura que traiu ela. E ainda usou a morte do Paul como justificativa. Mas não para por aí, ele trouxe a amante pra casa pra pedir a Sylphie pra aceitar a Roxy como parte da família. E a Sylphie, essa idiota otária dependente emocional do Rudeus, concordou e inventou ainda mais desculpas pra justificar o que ele fez. Não dropei porque eu sei que o Rudeus vai se ferrar muito próxima temporada, e eu quero estar lá pra prestigiar. Só pra terminar essa parte de Mushoku, a irmã do Rudeus subiu muito no meu conceito, porque ela foi a única que entendeu a gravidade de tudo que o Rudeus fez. Traição é imperdoável porque ela não é um erro, e sim uma escolha. Eu até cheguei a aceitar que você não pôde salvar o papai. Eu achei que não poderia te culpar por causa disso. Mas você tinha as coisas tão fáceis que podia ter tempo pra levar uma nova mulher pra cama! Adultério é muito ruim, mas incesto é de fuder. Já que a gente tá falando de traição, é impossível não mencionar Shield Hero. E ele começa como Isekai comum, o inimigo dos fumantes foi invocado para um mundo de fantasia como um dos 4 grandes heróis que tem que salvar o mundo. Só que esse sonho é destruído porque logo de início ele é traído pela filha do rei e acusado de um crime que ele não cometeu. Então a primeira temporada de Tate no Yusha é focado na vingança do Naofumi, e como ele mesmo sem conseguir lutar, vai dar a volta por cima até se vingar. E ela vem no final da primeira temporada, mas em vez de executar o rei e a Maldi, ele preferiu só humilhar os dois pro resto da vida. Apesar de eu ser do time que queria que o Relixo e a Vagaba fossem guilhotinados por tudo que eles fizeram, eu acho que o Naofumi não executou os dois por causa da rainha e da Meldi. Ninguém consegue ficar normal depois de condenar o marido e a própria filha à pena de morte, mesmo que eles tenham merecido. O que me fez dropar do anime, mesmo gostando muito dele, foi a segunda temporada, e ela é muito mais fraca que a primeira, a animação decaiu muito e o arco da história, apesar de ter coisas
coisas boas, tipo a Raftalha se tornando uma heroína também, ainda assim ele é muito chato, e a luta final é péssima, completamente rushada e meio estranha. Só depois de muito tempo que eu fui descobrir que o diretor do anime na época deveria fazer a luta final nos 3 últimos episódios, mas ele cortou para apenas 2. Porque o último episódio ele fez um episódio de fanservice completamente desnecessário. Depois disso eu não tanquei mais continuar assistindo, mesmo sabendo que a terceira temporada parece superior à segunda, pelo menos a animação dela parece melhor, mesmo assim não deu mais. Já como o Desu tem um problema bem diferente de Shield Hero, pra você que não conhece, esse é o famoso Isekai da aranha, e ele começa com a protagonista reencarnando como uma aranha no fundo de uma dungeon, depois que suas colegas de classe mijaram no livro dela. E o anime é basicamente ela sobrevivendo e tentando sair da dungeon, só usando teia e a própria inteligência, e é bem legal ela lutando com vários monstros muito mais fortes que ela. E o que mata esse anime pra mim é que por algum motivo o autor decidiu que seria uma boa ideia reencarnar os colegas de classe da protagonista junto com ela, e toda vez que o anime vai pra eles é sempre pra mostrar um drama insuportável que sinceramente eu só queria pular pra voltar logo pra aranha ou pano na caverninha. Esse anime é meio bizarro porque é como se o estúdio tivesse fundido 2 animes diferentes em um. De um lado você tem um ótimo anime muito interessante de assistir, e de outro você tem um Isekai que é o puro suco do genérico. Overlord foi um dos isekais mais diferentes que eu já vi, e ele tenta responder aquela velha questão: e se um protagonista overpower de isekai, em vez de caçar o rei demônio, decidisse conquistar o mundo? O Aiz é um jogador de um jogo muito popular chamado Yggdrasil, mas com o passar do tempo o jogo foi morrendo. Então no último dia do servidor, o protagonista decidiu passar no jogo até o último momento, só que quando o servidor desligou ele acabou ficando preso dentro do jogo. E eu gosto muito do mundo de Overlord, por isso eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Mesmo Overlord sendo muito diferente de outros isekais, ele ainda cai no mesmo problema que todo Power Fantasy tem. O Aiz é tão forte que ninguém consegue lutar de igual para igual com ele. Pra vocês terem uma ideia, a única batalha de verdade que a gente teve no anime até hoje foi no final da primeira temporada, porque a Teocracia controlou a mente da Shao-Ti e fizeram ela lutar contra o Aiz. E ele só venceu essa batalha porque ele usou todo o arsenal que os amigos dele deixaram para trás depois que eles abandonaram Nazarick. Fora isso, o Overlord também tem alguns arcos muito chatos, o anime foca em personagens secundários que não voltam pra história, ou passa mó tempo desenvolvendo um personagem só pra no final ele ter uma morte muito broxante. Cruel, mas broxante. Mas sinceramente pra mim o que torna um anime de Overlord medíocre é a animação dele. Eu não acho que Overlord tem o nível de animação que ele merecia. Tem algumas partes que a Madhouse começa a usar um CGI terrível, e nem é em batalhas secundárias, mas sim em momentos que deveriam ser épicos, como por exemplo no final da terceira temporada. E por fim, Remonster. Esse anime na teoria deveria ser tipo um Tensei Chitara Slime, só que mais pesado. Mas na prática o estúdio destruiu o anime com censura. E eu nem tô falando do ecchi, mas o anime corta até coisas importantes que dão peso à história. Pra quem não conhece, nesse anime o protagonista é um ex-militar que foi assassinado. Depois disso ele reencarnou em outro mundo como um Goblin, que tem o poder de absorver as habilidades de tudo que ele come. Depois disso ele começa a treinar os Goblins que nasceram com ele na caverna até eles passarem de uma aldeia pequena para um grupo de mercenários extremamente poderoso, com várias espécies diferentes, incluindo humanos. Caralho, eu já tinha esquecido das mulheres humanas que formam o harém do protagonista. Outra coisa que estragou esse anime pra mim foi essas 5 mulheres que se apaixonam pelo protagonista do nada. Elas chegaram na caverna do protagonista porque elas foram sequestradas pelos Goblins mais velhos. Em um episódio elas são prisioneiras, já no episódio seguinte elas começam a viver com os Goblins, como se elas tivessem se juntado ao grupo deles por vontade própria. E fica mais ridículo ainda, porque o protagonista precisa pegar uma fada que queria devorar ele, e quando essas minas descobrem, elas ficam furiosas. E o protagonista é obrigado a macetar geral para elas pararem de encher o saco. Outra coisa que me incomodou muito é que esse anime é extremamente preguiçoso, porque ele não dá nome a nenhuma dessas garotas, elas só são chamadas pela profissão ou por alguma característica mais forte que cada uma tem. Tipo, tem uma mina de cabelo ruivo e por isso todo mundo chama ela de Ruivinha. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por me assistir até aqui e eu vejo vocês na próxima.